Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 715. Então, veja bem, eu ainda vou voltar a uma outra questão, para depois eu voltar aqui ao Código Penal da Vida Futura, que Kardec está tratando aqui. Ele trata aqui nessa página. Allan Kardec, ele não foi codificador de religião. Você entendeu? Todos os outros nomes, vamos pensar assim, de 40 a 60 mil fundadores aqui na Terra, eles fundaram religião. Foram religiões. Agora, Allan Kardec, ele não foi fundador de religião. Como eu disse no vídeo anterior, Allan Kardec foi o codificador, ele foi o codificador do Espiritismo. Que, na verdade, se nós pararmos para analisar, ele não codificou também o Espiritismo. Ele apenas remontou as causas, porque se nós pararmos para analisar, o Espiritismo não é religião. O Espiritismo é ciência. Segundo, filosofia. Terceiro, religião. Só que, como nós já dissemos aqui outras vezes, aquele que tem conhecimento de ciência, de filosofia, ele reconhece, ele sabe que não há necessidade de religião, porque religião encontra-se interligado na ciência e na verdade e na filosofia, na ciência divina e na filosofia divina, a religião já encontra-se ali agregada. Então, Allan Kardec, em momento algum, ele pode ser considerado um fundador de uma religião. Porque o Espiritismo não é religião. O Espiritismo é ciência, é filosofia, primeiro. E por último, religião. Mas, como eu acabei de dizer, aquele que tem conhecimento de ciência e de filosofia divina, não ciência da Terra, tá bom? Não filosofia da Terra. Eu estou tratando aqui de ciência divina, de filosofia divina, que é diferente da ciência e da filosofia da Terra. A ciência da Terra e a ciência e a filosofia da Terra, ela é mesclada com a vaidade humana. Ela é sustentada pela vaidade humana. Você viu aí onde onde não há possibilidade de Kardec ter sido o fundador do Espiritismo, porque o Espiritismo é ciência divina, filosofia divina, divina, e não da Terra. E outra, ele não foi o fundador da ciência e nem da filosofia divina.
ele foi o codificador da ciência divina, da filosofia divina e da religião divina, que não tem nada a ver a religião divina com as religiões da terra criada, fundada, inventada pelos homens, os quais de um número de 40 mil a 60 mil registrados aqui na Terra. Então eu queria esclarecer esses pormenores, porque muitas pessoas dizem assim: o espiritismo, ele é ciência, é filosofia, é religião. Concordo. Mas no esmiuçamento eu tenho que lhe dizer isso. O espiritismo não é ciência da Terra. Ele não é filosofia da Terra. E ele também não é religião da Terra. É ciência, filosofia e religião divina, que não tem nada a ver com a ciência, filosofia e religião da Terra, onde essas três, na Terra, nelas existe a vaidade humana, existe o egocentrismo, existe o orgulho, o personalismo. Por isso que o espiritismo é de ordem divina, porque não tem interferência alguma, não tem vínculo nenhum com esse clã, com essa etnia, você entendeu? Ele não tem vínculo nenhum com ninguém. Ninguém criou o espiritismo. Ninguém. É de ordem divina. Designado por nosso Senhor Jesus Cristo, essa pleia de espírito, para que o bom senso reencarnado compilasse, juntasse tudo aquilo que os espíritos haviam enviado, né? E o bom senso reencarnado separou o joio do trigo e eu posso usar esse termo assim, simbolicamente, se materializou, né? A doutrina dos espíritos, Não é a doutrina de Zoroastro, porque Zoroastro não teve doutrina, nem de Buda, nem de Moisés, nem de Maomé, nem de Martim Lutero, nem de Abraão, nem de Salomão, nem de João Batista, e por aí em diante vai. Não é doutrina desses seres. No entanto, a gente vê nessas religiões aqui da Terra, criado por seres que viveram aqui na Terra, né, a confusão em torno do dinheiro, em torno, vamos dizer assim, das penas, em torno do julgamento, do amedrontamento, amedronta as pessoas, explora as pessoas, usam as pessoas.
Então, por isso que o espiritismo é de ordem divina. Então, veja bem. Suas leis no que toca ao futuro da alma são deduzidas de observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da maneira seguinte. Olha só. Vou voltar novamente. Eu sou carne de pescoço. Você já ouviu dizer que eu garanto que você não sabe. No frango, qual a parte que mais tem carne? Aí você vai dizer assim, o peito. Não é. A coxa também não é. A parte no frango que mais tem carne é o pescoço. Mas como assim? Porque você come, joga os ossos fora e no meio ainda há carne. Por isso vem o termo carne de pescoço, né? Suas leis no que toca ao futuro da alma são deduzidas de observações positivas. Observações positivas. Kardec, ele era soberano no bom sentido em tudo. Ele era minucioso. Ele realizava sessões mediúnicas. Nas sessões mediúnicas às quais ele participava, ele interrogava os bons espíritos e os espíritos sofredores também. Ele interrogava-os de tudo quanto é forma. E ele observava positivamente, minuciosamente, tempos e tempos e tempos. Então, quando ele chegava a uma determinada denominação, olha, é porque ele já tinha testado aquele fato, ele já tinha testado ele mais de 1000 vezes. Kardec, eu penso que Kardec foi uma pedra no sapato, vamos assim dizer. Ele era uma pedra no sapato dessa pleia de espírito que se encontrava no plano espiritual. Eu penso. Eu posso dizer isso. Porque ele era um pesquisador, ele era um cientista, que ele não se contentava com 9 mais 9 é 18. Ele não se contentava. Tanto é que nós vemos no Livro dos Espíritos a mesma pergunta feita por ele, perguntas 3, 4 vezes a mesma pergunta. Ele pergunta, ele faz a mesma pergunta 3, 4 vezes, só que de formas diferentes. Então ele procura extrair dos espíritos o máximo possível. Então, isso é comportamento de um bom senso reencarnado. Ele sabia o que fazia. Então, Kardec, no esmiuçamento, eu posso dizer, foi o segundo espírito, vamos assim dizer, tratando-se de acordo com o conceito aqui da Terra e da evolução, né, principalmente agora no ano de 2021, vamos dizer que Kardec foi o segundo espírito mais evoluído que pisou aqui na Terra. O primeiro espírito foi Jesus.
e o segundo foi Kardec. Aí você pode dizer assim, ó, mas Jesus disse que João Batista, de mulher, foi o ser mais evoluído que havia nascido aqui na Terra. Mas eu não disse no vídeo anterior que João Batista, Allan Kardec foi João Batista? Depois ele foi um druida nas Gálias, cujo seu nome Allan Kardec, depois João Russo, e tem outras encarnações dele, reencarnações dele. Então, usando esse termo de espírito mais evoluído, sabe por quê? Porque Jesus, há 2000 anos atrás, o conceito aqui da Terra, na Terra, é que Jesus era um espírito que encarnou aqui na Terra. Mas a gente respeita esse termo devido ao nível evolutivo da humanidade. Mas aquele que tem conhecimento dos desígnios das leis divinas sabe que Jesus não esteve aqui na Terra 2000 anos atrás na condição de espírito, não. Ele esteve aqui na condição de um ser que nós não temos palavras para, assim, dizer que condição de matéria ele, naquele momento, possuía. Porque ele, há 2000 anos atrás, não possuía a matéria, a cuja matéria hoje o princípio inteligente, né, é detentor. Não. Que isso? É evolução. Dizer que Jesus era espírito, que Jesus é espírito, isso é assumir que realmente a pessoa ainda encontra-se na cocheira. A verdade é essa. É uma propriedade, uma matéria que nós desconhecemos, mas a gente tem que usar esse termo porque é um termo de acordo com a evolução da humanidade, que ainda vai perdurar ainda por mais uns 500 anos ainda, esse conceito errôneo aqui na Terra, né? Então, o primeiro espírito, vamos usar o termo, o primeiro espírito mais evoluído que pisou aqui na Terra foi Jesus. O segundo foi Allan Kardec. Então, o espiritismo ele nasceu de grandes observações, né, positivas, de estudos minuciosos que os bons espíritos, que a espiritualidade maior, ditava através dos médiuns. Aí você pode me dizer assim, mas por que você está dizendo isso? Não, é para mostrar uma separatividade dentro do tema duração das penas futuras. As penas futuras segundo o Espiritismo, a carne é fraca, origem da doutrina das penas eternas. Olha só para você ver. Então nós precisamos fazer uma comparação de um termo com outro termo, de um resumo com outro resumo, porque só o Espiritismo capaz de nos esclarecer realmente, mediante todos esses temas, o que de fato prevalece, predomina por toda a eternidade. Só o Espiritismo é que nos mostra
a realidade, separando o joio do trigo. E o que é o joio? O joio são todos esses conceitos criados pelos homens, fundadores de religião aqui na Terra. Religião da Terra, não religião divina. Por isso, as penas, né? As punições, o inferno de Dante, o juízo final, enfim, o fogo do inferno eterno, o Deus, os deuses das guerras, né? Os deuses que apoiavam a carnificina aqui na Terra, os deuses que sustentavam, as religiões que sustentavam as penas aqui na Terra, inclusive porque que em Roma, há 2000 anos atrás, os imperadores, né, eles sacrificavam os mártires. Por que os cristãos? Por quê? Porque na época eles tinham os cristãos como bruxos, adversários, né? Hereges, seres que não seguia os dogmas das leis vigentes, as quais eles, imperadores, senadores e tudo mais, seguiam. Então, eles sacrificavam os cristãos, achando que, sacrificando os cristãos, eles estariam ganhando um pontinho no céu, por estarem, assim, retirando da terra aquele lixo, aquela imundície que eram considerados cristãos. Olha só para você ver. Para satisfazer o Deus deles, o Deus dos imperadores, o Deus dos romanos, eles matavam nos circos, através dos sacrifícios ali, das torturas. Eles sacrificavam, eles torturavam os romanos, os cristãos, aliás, porque eles via naqueles cristãos seres, assim, hereges, contrário às leis dos deuses deles na época. Então, vamos matar esses cristãos, porque matando esses cristãos, estaremos satisfazendo o Deus verdadeiro, que é o Deus que impera sobre todas as coisas e que imperou sobre todas as coisas em Roma, o qual nós devemos toda honra e toda glória. Os imperadores, né, eles acreditavam em vários deuses. Mas sempre foi assim aqui na Terra. Sempre foi assim. Aí vem lá Kardec, né? Bom, vem Jesus mostrando o verdadeiro Deus, por isso que os imperadores não aceitavam.
Aí depois vem Kardec, né, separar o joio do trigo. E aqui no Código Penal da Vida Futura, mostra realmente o que realmente acontece com a alma, com o espírito. Mas isso aqui, Código Penal da Vida Futura, as leis aqui, entendeu? São leis divinas. Não, sem interferência nenhuma do homem, sem personalismo, sem misticismo, sabe? Sem egocentrismo, sem nada. Então, é de acordo com como nós vamos aqui esmiuçar que é a realidade da alma, do espírito em processo de evolução por toda a eternidade. Vamos para o próximo vídeo.